Meu nome é Tara Finley e tenho 32 anos. No Dia das Mães, meu pai reservou uma mesa para 6, mas só havia 5 cadeiras. Eu fiquei encostada na parede segurando minha bolsa enquanto minha madrasta, as filhas dela e meu pai riam enquanto tomavam Dom Pérignon. O garçom perguntou: deveríamos trazer outra cadeira? Meu pai respondeu: não, ela só está aqui para pagar a conta. Então, paguei a conta de $2.147. Então, enviei uma mensagem de texto. 10 minutos depois, seus cartões de platina foram recusados um após o outro na frente de todos os clientes daquele restaurante estrelado pelo guia Michelin. À meia-noite, o homem com um Rolex de $25.000 estava lavando pratos na cozinha. 13 anos sendo o caixa eletrônico invisível deles terminaram naquela noite com 4 dígitos, um telefonema e o amor de uma mãe que me protegeu do além-túmulo. Antes de continuar, por favor, curta e se inscreva, mas só se esta história merecer. Diga-me de onde você está assistindo e que horas são aí. Para entender por que eu estava encostada naquela parede, preciso voltar 13 anos no tempo, ao dia em que minha mãe morreu e meu pai se esqueceu de que um dia teve uma filha. Eu tinha 19 anos quando o câncer de pâncreas a levou. O quarto do hospital cheirava a antisséptico e flores murchas, aqueles cravos baratos da loja de lembrancinhas que ninguém realmente queria, mas que todos compravam mesmo assim. Minha mãe jazia naquela cama estreita, seu corpo tão pequeno sob os lençóis brancos, sua mão fria na minha. Ela tinha sido o coração da nossa família, aquela que suavizava os traços ásperos do meu pai, aquela que fazia nossa casa parecer um lar em vez de uma vitrine para o seu sucesso nos negócios. Naquelas últimas horas, observei meu pai sentado na cadeira do canto, distante, olhando fixamente para o celular, sem chorar, sem segurar a mão dela, apenas esperando. Quando os monitores mostraram uma linha reta, desabei sobre o corpo dela, soluçando até minha garganta arder em brasa. Meu pai se levantou, olhou para o relógio, um Rolex Submariner que ela lhe dera no aniversário de 20 anos de casamento e disse: eu cuido dos preparativos. Você deveria ir para casa. E foi isso. 23 anos de casamento, e ele lidou com a morte dela como se fosse uma transação comercial. Antes de partir, minha mãe apertou meus dedos com a pouca força que lhe restava. Sua voz era quase um sussurro, mas ouvi cada palavra. Prometa-me, Tara, que não importa o que aconteça, nunca deixe ninguém fazer você se sentir indigna de amor. Eu prometi. Naquela noite, voltei para casa usando a aliança de casamento simples dela. Ainda uso hoje, 13 anos depois, na minha mão direita, um círculo fino de ouro que custou talvez $300, nada comparado aos diamantes que minha madrasta acabaria exigindo, mas era tudo para mim. Naquela época, eu não sabia que a frieza do meu pai no leito de morte dela era apenas o começo. Eu não sabia que, em 8 meses, ele a substituiria. Diane surgiu em nossas vidas como fumaça por baixo de uma porta fechada, silenciosa a princípio, depois impossível de ignorar. 8 meses após o funeral, meu pai a apresentou em um jantar como uma amiga do trabalho. Ela vestia Chanel da cabeça aos pés, aquele tipo de elegância discreta que gritava riqueza sem dizer uma palavra. Lembro-me de como os olhos dela percorriam nossa sala de estar naquela primeira noite, não a admirando, nem avaliando, como se estivesse calculando a metragem quadrada e o valor de revenda. 3 meses depois, eles ficaram noivos. Pai, eu disse, com a voz embargada. E a mamãe? Faz apenas 1 ano. Ele não olhou para mim. Estava ajeitando os botões de punho novos, notei, que Diane aparentemente havia comprado para ele. Sua mãe se foi, Tara. Eu preciso continuar vivendo. O casamento foi no Ridgewood Country Club. Vestido Vera Wang para Diane. Moet e Chandon fluindo como água. 200 convidados que eu nunca tinha visto antes. Eu era uma das damas de honra, não a madrinha principal, esse papel coube à irmã da Diane. E quando o fotógrafo organizou a foto de família, fui colocada na última fila, meio escondida atrás das 2 filhas da Diane do primeiro casamento. Esta é a nossa nova família, anunciou meu pai na recepção, com o braço em volta de Diane. Megan, Chloe, disse ele, apontando para as 2 jovens com vestidos rosa claro iguais, agora também são minhas filhas. Ele não me mencionou em nenhum momento. Naquela noite, encontrei minhas coisas sendo transferidas. Megan e Chloe decidiram que queriam meu quarto, aquele com a janela saliente que dava para o jardim que minha mãe havia plantado.
Fui realocada para o pequeno quarto no final do corredor, aquele que costumava ser um depósito. É só temporário, eu disse a mim mesma. Eles só precisam de tempo. Como eu estava enganada. Me formei em finanças pela Universidade Cornell, sendo o primeiro da turma. Meu pai me ofereceu um cargo na Finley & Associates, a empresa de imóveis comerciais que ele construiu do zero. Você vai cuidar da contabilidade, disse ele. Você é bom com números. Eu era bom com números. Também era bom em estratégia, análise e em identificar tendências de mercado que geravam milhões para a empresa. Mas meu título continuava sendo apenas o de contador. Meu escritório era um cubículo sem janelas perto do depósito de materiais. Enquanto isso, as contas começaram a chegar. Primeiro, a mensalidade de Meg em uma escola de arte particular que ela nunca concluiria. Depois, a matrícula de Chloe em uma faculdade de artes liberais de pequeno porte, onde ela passaria 7 anos sem se formar. Depois vieram as idas às compras, os fins de semana no spa, as férias em família em Aspen e St. Barts para as quais eu nunca era convidada, mas sempre me pediam para financiar. Você é responsável pelas finanças, dizia Diane docemente, deslizando uma fatura pela mesa. Você entende dessas coisas? Uma fatura de uma bolsa Hermes Birkin, $12.000. Olhei para meu pai. Ele estava lendo o Wall Street Journal, fingindo não ouvir. Tara não tem família, disse-lhe sem levantar os olhos. Sem marido, sem filhos. É assim que ela contribui. Eu processei o pagamento. Processei todos eles. Ao completar 30 anos, eu já havia desviado quase $400.000 para o estilo de vida da minha família adotiva. Minha própria poupança mal dava para pagar 6 meses de aluguel do meu pequeno apartamento. Todo mês eu contava a mim mesma a mesma mentira: se eu doar só um pouquinho mais, eles finalmente vão me notar. Mas eles nunca me viram como família. Eu era só a conta da qual eles sacavam dinheiro. 2 semanas antes do Dia das Mães, meu pai me chamou ao seu escritório, a sala de canto, com escrivaninha de mogno e janelas do chão ao teto com vista para o centro da cidade. Eu tinha estado naquela sala talvez 3 vezes em 12 anos de trabalho. Sente-se, disse ele. Sobre a mesa havia uma pilha de documentos. Uma caneta Mont Blanc estava ao lado, com a tampa já removida. Preciso que você assine estes documentos. Peguei a primeira página. Meu coração parou. Transferência de direitos de copropriedade. Número da conta conjunta de 4.471 a 8.832. Essa era a conta que minha mãe havia aberto antes de falecer, aquela da qual ela me tornou cotitular quando completei 18 anos, a que continha o que restava de sua herança pessoal, dinheiro de seus pais que ela mantinha separado dos negócios do meu pai. Isso transfere a minha propriedade para você, eu disse lentamente. Isso simplifica as coisas, disse-lhe com voz casual, ensaiada. A estrutura da conta está desatualizada e complica o pagamento dos impostos trimestrais. Folheei as páginas. Em meio ao jargão jurídico, estava exatamente o que eu suspeitava: o controle total da conta e seu saldo de $1,22 milhão seriam transferidos exclusivamente para Richard Finley após minha assinatura. Pai, larguei os documentos. Preciso consultar o advogado da mamãe antes de assinar qualquer coisa relacionada ao espólio dela. Seu maxilar se contraiu. Harold Brennan? Aquele velho está praticamente senil. Ele foi advogado da minha mãe por 20 anos. Gostaria de ouvir a opinião dele. Atrás do meu pai, na porta, vislumbrei Diane. Ela nos observava, de braços cruzados, com um pequeno sorriso frio nos lábios. Richard inclinou-se para a frente. Você vai se arrepender disso, Tara. Estou lhe dando uma chance de continuar fazendo parte desta família. Eu me levantei. Pai, eu faço parte desta família. É por isso que quero ter certeza de que entendi o que estou assinando. Deixei os documentos sem assinar sobre a mesa dele. Suas últimas palavras me acompanharam até a saída: você vai se arrepender dessa decisão. A retaliação começou em poucos dias. Tudo começou com pequenas coisas, um e-mail perdido aqui, uma exclusão acidental ali. Mas, no aniversário de Diane, na semana seguinte, o padrão já era inconfundível. Cheguei a casa às 7 horas, o mesmo horário em que sempre nos reuníamos para os jantares em família.
A entrada da garagem estava cheia de carros. Pela janela da sala de jantar, pude vê-los todos sentados ao redor da mesa, rindo, velas acesas, um bolo de 3 andares da Magnolia Bakery brilhando no centro, o bolo que eu havia encomendado, o bolo que eu havia pago. Toquei a campainha. Megan atendeu, com uma taça de champanhe na mão. Suas sobrancelhas se ergueram em uma expressão teatral de surpresa. Ah, Tara, você veio. É o jantar de aniversário da Diane. Estou sempre aqui. Você é mesmo? Ela tomou um gole. Que estranho. Não me lembro de ter visto seu nome no grupo de bate-papo. Peguei meu celular. A conversa em família, aquela que usávamos há 3 anos, mostrava minha última mensagem, de 6 semanas atrás. Rolei a tela para cima. A conversa continuou depois disso: planejamento de aniversário, sugestões de restaurantes, preferências de bolo, ideias de presentes, tudo sem mim, porque eu havia sido removida. Na mesa, Diane estava abrindo os presentes. Ela não levantou os olhos quando entrei. Meu pai também não. Chloe me lançou um olhar de relance e voltou a atenção para o celular, com um sorriso irônico. Ah, querida, disse Diane, com a voz carregada de falsa ternura ao finalmente me notar. Já terminamos o jantar, mas talvez tenha sobrado alguma coisa na cozinha. Meu pai pegou outra fatia de bolo, o bolo que meu dinheiro havia comprado. Da próxima vez, disse ele, ainda sem me olhar nos olhos, olhe seu celular com mais atenção. Eu estava parada na porta da casa onde passei minha infância, sem ter sido convidada para uma festa que eu mesma havia pago. E não disse nada, porque naquela época eu ainda acreditava que o silêncio me traria amor. A humilhação em casa era dolorosa. A humilhação no trabalho era cirúrgica. A Finley & Associates estava se reunindo com a Harrison Capital, um importante grupo de investimentos que considerava uma parceria de 50 milhões de dólares. Eu havia passado 3 semanas preparando a análise financeira, projeções, avaliações de risco, detalhamentos trimestrais. Cada número foi verificado 3 vezes. A sala de conferências era toda de vidro e madeira de nogueira, com vista para a cidade. 6 executivos da Harrison estavam sentados de um lado. Meu pai estava sentado na cabeceira. Eu estava em pé diante da tela de apresentação, pronto para explicar meu trabalho a eles. Bom dia, comecei. Vou apresentar nosso relatório financeiro. A Tara apenas compila os dados, interrompeu meu pai, levantando-se da cadeira. Eu explico as partes importantes. A equipe Harrison se remexeu desconfortavelmente. Uma delas, uma mulher mais ou menos da minha idade, cruzou meu olhar com o meu, um olhar que reconheci, pena. Durante os 40 minutos seguintes, fiquei encostado na parede enquanto meu pai apresentava meu trabalho como se fosse dele. Ele se atrapalhava com números que eu conseguia recitar de cor. Pronunciava mal termos que eu havia definido no apêndice. Mas, durante todo o tempo, ele sorria, charmoso e confiante, porque confiança era tudo o que ele sempre precisará. Depois, enquanto os executivos da Harrison saíam, meu pai deu um tapinha no ombro da Megan. Ela estava estagiando havia 2 meses, o que significava chegar atrasada, almoçar demoradamente e postar stories no Instagram da sua mesa. Megan será nossa nova diretora de comunicação, anunciou ele. Ela tem um verdadeiro potencial de liderança. A mulher Harrison olhou para trás, para mim, mais uma vez antes de desaparecer no elevador. Reuni meu material de apresentação em silêncio. Tara, disse meu pai quando passei por ele. Essas projeções foram adequadas. Continue assim. Adequado. 3 semanas de trabalho. Adequado. Não respondi. Simplesmente voltei para meu cubículo sem janelas e fechei a porta. Diane atacou novamente no jantar de domingo. Estávamos na sala de jantar formal, aquela que minha mãe havia decorado, embora todo vestígio de seu bom gosto tivesse desaparecido há muito tempo. Diane havia substituído os amarelos quentes por cinzas frios, as fotos de família por arte abstrata que custava mais do que meu bônus anual. A mesa estava posta com cristais Waterford. Estávamos comendo carne wagyu que custava $80 a porção, e Diane falava como sempre fazia, como se estivesse simplesmente pensando em voz alta. Richard, querido, andei lendo sobre planejamento sucessório. Ela cortou um pedaço delicado de bife. Realmente precisamos atualizar seu testamento.
Garanta que Megan e Chloe estejam devidamente amparadas. Meu garfo parou no ar. Elas não estão ficando mais jovens, continuou ela. E sejamos honestas, elas não têm as vantagens da Tara. Minha vantagem era que eu realmente trabalhava. Richard assentiu com a cabeça, dando um gole em seu bordô de $500. Deveríamos discutir isso com os advogados. E as ações que a mamãe me deixou? As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse impedi-las. A mesa ficou em silêncio. O sorriso de Diane não vacilou, mas seu olhar se tornou mais penetrante. Essas ações? Sim. Bom, isso é realmente um assunto de família, não é? E você? Ela deixou a pausa no ar. Bem, tecnicamente você é da família, claro. Do primeiro casamento. Richard pigarreou. A distribuição das ações foi complicada pelos arranjos da sua mãe. Talvez precisemos reestruturar. Reestruturar para o bem da empresa. Olhei para meu pai, o homem que segurou a mão da minha mãe no casamento deles, o homem que não se deu ao trabalho de segurá-la quando ela morreu. Essas ações eram da mamãe, eu disse baixinho. Ela as deixou especificamente para mim. Diane deu uma risadinha, um som leve e delicado. Querido, o passado é passado. Pedi licença antes da sobremesa. O escritório de Harold Brennan cheirava a livros antigos e couro. Ele fora o advogado da minha mãe por 2 décadas, um homem de cabelos grisalhos, perto dos 70, com olhos bondosos e uma memória mais aguçada do que qualquer um lhe atribuía. Seu escritório era pequeno, tradicional, situado em um prédio de tijolos aparentes que antecedeu os arranha-céus de vidro do centro da cidade. Tara. Ele se levantou para me cumprimentar, apertando minha mão com as 2 mãos. Você fica cada vez mais parecida com sua mãe a cada ano que passa. Quase chorei. Ninguém mencionava minha mãe há meses. Sentamo-nos e contei-lhe tudo, os documentos que o meu pai queria que eu assinasse, a pressão em relação às ações, os rumores sobre a reestruturação. Harold escutou sem interromper. Quando terminei, ele abriu uma gaveta e retirou uma pasta grossa. Sua mãe já previa isso, disse-lhe suavemente. Tudo isso. Ele espalhou os documentos sobre a mesa, o testamento dela, o contrato de fideicomisso e, o mais importante, o contrato de conta conjunta número de 4.471 a 8.832. Você é o cotitular legal desta conta, explicou ele. Não um beneficiário, mas sim um cotitular. Sua mãe o adicionou quando você completou 18 anos, com os mesmos direitos que ela. Direitos iguais, incluindo a cláusula de bloqueio para cotitulares. Ele apontou para uma cláusula destacada em amarelo. Qualquer um dos titulares pode bloquear a conta imediatamente se suspeitar de atividade não autorizada ou desejar proteger os ativos. Bloqueio por 48 horas até que ambas as partes compareçam para resolver a situação. Encarei as palavras destacadas, com a assinatura da minha mãe ao lado, datada de 3 meses antes do diagnóstico dela. Ela sabia, sussurrei. Harold assentiu com a cabeça. Ela me disse uma vez, Richard muda quando não consegue o que quer. Preciso garantir que Tara tenha proteção. Meus olhos ardiam. Mesmo morrendo, ela lutou por mim. Senhor Brennan, eu disse, ainda não estou pronto para usar isso, mas preciso saber que posso. Quando você estiver pronta, Tara, eu estarei aqui. 3 dias antes do Dia das Mães, meu pai ligou. Eu estava na minha mesa, ainda sem janelas, ainda perto do armário de suprimentos, quando o nome dele apareceu na tela do meu celular. Ele nunca me ligava diretamente. Tudo passava pela assistente dele ou, cada vez mais, pela Diane. Tara, disse-lhe com uma voz calorosa, calorosa demais. Tenho pensado em você. Não disse nada. Apenas esperei. O Dia das Mães está chegando. Diane sugeriu, e eu concordo, que seria bom reunir toda a família. Um jantar especial. Toda a família. Palavras que eu não ouvia usar sobre mim há anos. Fiz reservas no The Sterling, continuou ele. Sabe qual é o lugar? Aquele com a estrela Michelin. Eu sabia. O Sterling era o restaurante mais exclusivo da cidade, lista de espera de 3 meses, entradas a $200, o tipo de lugar onde meu pai gostava de ser visto. Significaria muito para Diane se você viesse, disse ele.
E para mim também. Algo no meu peito, aquela parte boba e esperançosa de mim que ainda desejava o amor do meu pai, despertou. Que horas? Às 7 horas, teremos uma mesa reservada. Nós 6. Nós 6, ele, Diane, Megan, Chloe e seus respectivos parceiros. Talvez eu esteja lá, eu disse. Maravilha. Uma pausa. Ah, e Tara, não se preocupe com os custos. Eu cuido de tudo. Ele desligou. Sentei-me no meu pequeno escritório, encarando o celular, tentando me lembrar da última vez que meu pai se ofereceu para pagar por algo que me incluísse. A resposta foi: nunca. Algo estava errado. Algo estava sendo planejado. Mas aquela recha de esperança no meu peito persistia. Talvez, pensei, essa fosse a maneira dele de se desculpar. Talvez esse jantar fosse um novo começo. Eu fui um completo tolo. Na noite do Dia das Mães, fiquei parada em frente ao meu armário por 20 minutos. Meu apartamento era pequeno, um apartamento de um quarto em um prédio modesto, nada parecido com a casa espaçosa em que cresci. Mas era meu, pago com meu próprio dinheiro, não com o deles. Escolhi um vestido envelope azul marinho, simples, elegante, nada chamativo. Não queria parecer que estava tentando competir com o guarda-roupa de grife da Diane ou com a estética de influenciadora da Megan. Eu só queria parecer eu mesma. Sobre a minha comoda havia um porta-joias. Abri-o e tirei o anel de casamento da minha mãe. Coloquei-o no dedo, sentindo seu peso familiar. Ela usará todos os dias do seu casamento, 23 anos de amor e desilusão comprimidos numa fina faixa de ouro. Mãe, sussurrei, não sei o que vai acontecer esta noite, mas vou tentar. Antes de sair, sentei na minha cama e abri o aplicativo do meu banco. A conta conjunta estava lá, mostrando um saldo de 1,24 milhão de dólares. Meu pai a usava principalmente para grandes despesas familiares, ou pelo menos era o que ele dizia aos contadores. Eu sabia a verdade. Eu tinha visto saques, os retiros de Diane em spas, os empreendimentos fracassados de Megan, os intermináveis pagamentos da mensalidade de Chloe para um curso que ela nunca concluiria. Acessei as configurações da conta. A opção estava lá, claramente identificada como congelamento de conta de emergência. Eu não ativei, mas observei como funciona: um botão, um código de confirmação, bloqueio de 48 horas em todos os cartões vinculados e saques. Minha mãe havia me dado essa opção anos atrás, e eu nunca tinha sequer considerado até o Sr. Brennan me mostrar. Ela sabia. Ela havia se preparado. Fechei o aplicativo e peguei minha bolsa. Acontecesse o que acontecesse esta noite, eu estaria preparada. Cheguei ao The Sterling 15 minutos antes do horário marcado. O restaurante brilhava contra o céu noturno, iluminação aconchegante e janelas do chão ao teto, o tipo de lugar que faz você se sentir mal vestido, não importa o que esteja usando. Manobristas em uniformes impecáveis aguardavam na entrada. Um porteiro de terno cinza escuro segurava a porta para os hóspedes que pareciam nunca ter se preocupado com uma conta na vida. Estacionei meu Honda Civic, prático, quitado, invisível entre os Mercedes e BMWs e sentei no banco do motorista. Algo me dizia para não entrar ainda. Peguei meu telefone e disquei Harold Brennan. Ele atendeu no segundo toque. Tara. Senhor Brennan, desculpe ligar tão tarde. Estou prestes a jantar com meu pai e a família dele. Não sei o que vai acontecer, mas fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. Se eu lhe enviar um código por mensagem 11234, preciso que o senhor envie imediatamente o pedido de bloqueio ao banco. O senhor tem o formulário de autorização que assinei. Está tudo aqui comigo, disse-lhe calmamente. Está tudo preparado. Se você enviar o código, enviarei a solicitação aos serviços de emergência do First National em poucos minutos. Todos os cartões vinculados serão recusados até que o bloqueio seja resolvido. Obrigado. Tara. Sua avó suavizou. Sua mãe teria orgulho de você não por usar o congelamento, mas por saber o seu valor o suficiente para se preparar para essa possibilidade. Senti um nó na garganta. Espero não precisar disso. Eu também. Mas se você quiser, estou aqui. Encerrei a chamada, guardei o celular na bolsa e saí do carro. O manobrista pegou minhas chaves com um aceno educado.
O porteiro me cumprimentou pelo nome, eles deviam ter sido informados sobre a reserva. Respirei fundo e caminhei em direção ao que quer que estivesse me esperando. A anfitriã me conduziu pelo restaurante como se eu fosse um guia em um museu, toalhas de mesa brancas, taças de cristal refletindo a luz de velas, conversas sussurradas e o suave tilintar de talheres caros. Tudo no The Sterling exalava exclusividade. A família Finlay, disse ela, apontando para uma mesa redonda perto da janela. Sua família já está sentada. Eu os vi antes mesmo de contar as cadeiras. Meu pai na cabeceira da mesa, seu Rolex refletindo a luz enquanto ele erguia uma taça de champanhe. Diane ao lado dele, envolta em uma blusa de seda que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. Megan e Chloe de cada lado, rindo de algo no celular de Chloe. Eles já haviam pedido entradas. Uma garrafa de Dom Pérignon repousava em um balde de gelo prateado. 1, 2, 3, 4, 5 cadeiras. A mesa estava posta para 6 pessoas, eu conseguia ver os lugares marcados, 6 guardanapos, 6 jogos de talheres, 6 copos de cristal, mas havia apenas 5 cadeiras. Fiquei parada na beira da mesa, esperando que alguém me notasse, que alguém dissesse, precisamos de outra cadeira. Espere um pouco. Ninguém olhou para cima. Diane finalmente olhou na minha direção. Seu sorriso era daquele tipo que você dá a um garçom que está prestes a mandar de volta para a cozinha. Você conseguiu. Não, Antara. Nem em que bom que você está aqui. Apenas você conseguiu. Megan deu uma risadinha enquanto bebia champanhe. Ela está ali parada, parecendo um cabide. Chloe riu, sem se dar ao trabalho de olhar para mim. Meu pai pousou o copo. Nossos olhares se cruzaram por meio segundo antes de se desviarem. Há espaço junto à parede, disse ele. Diane queria que a mesa tivesse uma certa estética. Sala junto à parede, como um móvel, como um funcionário. Movi-me para perto do lambril, com a bolsa agarrada ao meu corpo. O garçom apareceu em poucos minutos. Era jovem, na faixa dos 20 anos, profissional e com a atenção meticulosa que se espera de um serviço com estrelas Michelin. Seus olhos percorreram a mesa, contando os lugares, contando os convidados, notando a discrepância. Com licença, disse-lhe educadamente, dirigindo-se ao meu pai. Notei que temos 6 lugares à mesa, mas apenas 5 cadeiras. Devo trazer mais uma para ele, olhou para mim. A moça? A mesa ficou em silêncio, não o silêncio confortável da reflexão, mas o silêncio cortante da expectativa, como uma plateia aguardando o desfecho da piada. Meu pai não hesitou. Não, isso não será necessário. Ele acenou com a mão, dispensando o assunto, em voz alta o suficiente para que as mesas vizinhas ouvissem. Ela só está aqui para pagar a conta. Megan caiu na gargalhada. Chloe cobriu a boca com a mão, os ombros tremendo. Diane sorriu serenamente, erguendo a taça de champanhe como se meu pai tivesse dito algo espirituoso em uma festa. O rosto do garçom congelou. Seus olhos se voltaram para mim, eu encostada na parede, segurando minha bolsa com força, e eu observei tentar processar o que acabará de ouvir. Eu entendo, ele conseguiu dizer. Bem, se você mudar de ideia. Não vamos, disse meu pai. Agora, estamos prontos para pedir o prato principal. O garçom recuou, mas não sem antes me lançar um último olhar, confusão, pena, a expressão de alguém que acabou de presenciar algo errado, mas não tem o poder de consertar. Senti os olhares dos outros clientes se voltando para mim. Uma mulher na mesa ao lado cochichou com o marido. Um casal mais velho perto da janela trocou olhares de descrença. Meu rosto ardeu, mas eu não me mexi. Fiquei ali parada, respirando devagar, com o anel da minha mãe pressionando meu dedo. Prometa-me, Tara, que nunca deixará ninguém fazer você se sentir como se não fosse digna de amor. Me desculpe, mãe. Hoje à noite, quase quebrei essa promessa. Quase. O jantar pareceu interminável. Eu fiquei encostada na parede, observando minha família se banquetear enquanto meus pés doíam e minha dignidade se esvaía. Eles pediram lagosta termidor, bife de vagil, risoto de trufas com folha de ouro e uma segunda garrafa de Dom Pérignon porque Megan declarou que a primeira não estava suficientemente gelada. A cada poucos minutos, um garçom passava por mim, com os olhos cheios de perguntas que não conseguiam fazer.
Uma jovem, que parecia recém-formada, quase me ofereceu uma cadeira. Apenas balancei levemente a cabeça em sinal de negação. Ainda não, eu disse a mim mesmo. Espere. Esta lagosta está divina, anunciou Diane, enxugando os lábios com um guardanapo de linho. Richard, querido, você sempre sabe os melhores lugares. Sou o melhor para minha família, respondeu ele, erguendo o copo. A família dele. Eu estava a 1,20 m de distância e não fui incluído naquele brinde. Megan fotografou todos os pratos para o Instagram. Chloe reclamou que seu bife não estava mal passado o suficiente e o devolveu 2 vezes. Diane comentou sobre meu vestido. Esse tom de azul não te favorece, querida. Sem sequer sugerir que eu me sentasse. E meu pai comeu, bebeu, riu. Ele olhou para mim uma única vez durante toda a refeição. Apenas uma vez. Nossos olhares se cruzaram à luz de velas, e eu procurei por algo, culpa, vergonha, até mesmo reconhecimento. Não encontrei nada. Para ele, eu já era um móvel. Às 9 horas, a mesa estava coberta com os restos de uma refeição de $2.800, cascas de bolo vazias, guardanapos manchados, migalhas de soufflé de chocolate. O garçom aproximou-se com um porta-contas de couro. Meu pai olhou para mim, finalmente, olhou para mim de verdade e sorriu. Tara, chegou a hora de fazer o que você veio fazer aqui. Ele gesticulou em direção à conta como um rei dando ordens a um servo. Dei um passo à frente, mas não para obedecer. O champanhe tinha feito efeito em Chloe. Suas bochechas estavam coradas, sua fala um pouco arrastada, e ela havia perdido o filtro cuidadoso que sua mãe lhe ensinara. O álcool tem o poder de revelar verdades que a sobriedade mantém ocultas. Isso é muito melhor do que o plano original da mamãe, Chloe riu, girando seu quarto, ou seria quinto copo. Diane virou a cabeça bruscamente na direção da filha. Chloe? O quê? Só estou dizendo. Chloe acenou com a mão. Lembra que você disse que depois que a Tara assinasse os papéis, nós íamos? Chloe. A voz de Diane era gélida. Beba um pouco de água. Mas eu já tinha ouvido o suficiente. Depois que Tara assinar os papéis. Este jantar não era sobre o Dia das Mães. Não era sobre reconciliação familiar ou novos começos. Era tudo uma armação, uma preparação. Fazer-me sentir culpada, depois isolada, depois desesperada, e então apresentar os documentos novamente. Desta vez com testemunhas. Desta vez sob pressão pública. Olhei para meu pai. Ele estava estudando o garfo de sobremesa com um fascínio repentino, recusando-se a encontrar meu olhar. Richard, disse Diane com suavidade, recuperando a compostura. Talvez seja a hora do presente que conversamos. Meu pai pigarreou. Ele enfiou a mão no bolso do paletó. Eu já sabia o que ia acontecer antes mesmo de ver os documentos, os mesmos do escritório dele, 2 semanas atrás. Transferência de direitos de copropriedade. Ele queria que eu assinasse os documentos ali mesmo, agora, em público, onde eu não pudesse causar escândalo, consultar um advogado, fazer nada além de sorrir e concordar. Eles haviam planejado isso desde o início. As 5 cadeiras não eram apenas crueldade. Eram estratégia, me colocar de pé como um funcionário, me humilhar até que eu me submetesse e, em seguida, me entregar uma caneta. Olhei para os documentos na mão do meu pai. Olhei para o sorriso triunfante de Diane. E algo dentro de mim ficou muito, muito quieto. Meu pai se levantou, documentos em mãos, e se aproximou de mim. O gesto foi quase cerimonial, como um rei concedendo um presente a um nobre de posição inferior, magnânimo e condescendente ao mesmo tempo. Tara, disse ele, em voz alta o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Tenho um presente de Dia das Mães para você. A ironia não me passou despercebida, Dia das Mães, e ele estava me pedindo para assinar a transferência de tudo que minha mãe de verdade havia me deixado. Ele colocou os documentos em minhas mãos. Em seguida, veio a caneta Mont Blanc. Assinem estes documentos, disse ele, sorrindo. E tudo ficará mais simples. Vocês não precisarão mais se preocupar com trâmites financeiros complicados. Diane e eu cuidaremos de tudo. Encarei os papéis, as mesmas cláusulas que eu havia memorizado,
a mesma armadilha que eu havia recusado 2 semanas atrás. Pai, eu disse baixinho. Nós já conversamos sobre isso. Isso foi antes, o sorriso dele se tornou mais tenso. Antes de você complicar as coisas. Antes de você se recusar a fazer parte desta família. Diane surgiu ao seu lado. Tara, querida, não complique as coisas. É só assinar, e depois você pode se sentar e tomar a sobremesa conosco, como se fosse da família. Como família, fiquei encostado na parede por 2 horas enquanto eles festejavam, e agora me ofereciam um lugar em troca da minha herança. Mega ergueu o celular, gravando. Este vai ser um momento tão especial. A Tara finalmente vai se juntar à família de verdade. Analisei os documentos. Olhei para meu pai. Olhei para o restaurante cheio de estranhos que me observaram ficar ali parada como uma serva por horas. E tomei a minha decisão. Não. A palavra era suave, mas ressoou como um trovão. Com licença. O sorriso do meu pai desapareceu. Eu disse não. Não vou assinar nada. Nem esta noite. Nem nunca. A mesa explodiu em discussões. O rosto do meu pai ficou vermelho como um tomate. Você está cometendo um erro, Tara. Sua voz baixou para um sussurro. Um erro muito sério. Se você não assinar, está fora da empresa, fora desta família, fora de tudo. Diane deu um passo à frente, sua compostura se quebrando. Você não tem nada. Você não é ninguém. Uma simples contadora mexendo em papéis num armário. Sem nós, você é. Sem você, eu disse calmamente, sou exatamente o que era antes, seu caixa eletrônico. Mega abaixou o celular. Chloe parou de rir. Até mesmo os clientes das mesas próximas ficaram em silêncio, observando o desenrolar da cena. Seu ingrato, meu pai começou. Eu pago a conta. As palavras o interromperam no meio da frase. O que? A conta. Acenei com a cabeça em direção à pasta de couro sobre a mesa. Era isso que você queria, não é? É por isso que estou aqui, para pagar. Meu pai piscou por um instante, confuso. Então se recompôs, assumindo o controle da situação. Sim, tudo bem. Pelo menos você consegue fazer isso. Diane suavizou a expressão, tentando recuperar um ar de civilidade. Viu? Era só isso que queríamos saber. Tara, você é sempre tão dramática. Fui até a mesa e peguei a conta, $2.847, lagosta, wagyu, champanhe, trufa, folha de ouro. Uma refeição da qual eu não havia provado nem uma única mordida. Olhei para meu pai uma última vez. Você disse ao garçom que eu só estava aqui para pagar a conta, falei baixinho. Você tinha razão. É exatamente para isso que estou aqui. Virei-me e caminhei em direção ao caixa. Atrás de mim, ouvi Diane sussurrar vitoriosamente para meu pai, viu? Ela sabe qual é o seu lugar. Não. Eles estavam errados. Eu não estava aceitando meu lugar. Eu estava escolhendo meu momento. E quando cheguei ao caixa, quando peguei meu cartão, finalmente entendi para o que minha mãe estava me preparando. Se você já foi tratado como uma carteira por pessoas que deveriam te amar não como pessoa, mas como fonte de renda, deixe um coração nos comentários. Quero saber que não estou sozinho. E se você quiser descobrir o que aconteceu depois que passei o cartão e gastei $2.847, continue lendo, porque este jantar estava apenas começando. Deixe-me levá-lo de volta 2 semanas no tempo. O escritório de Harold Brennan, as cadeiras de couro, a pasta de documentos que minha mãe havia preparado antes de falecer. Sentei-me à sua frente, com as mãos tremendo levemente enquanto ele explicava o que minha mãe havia feito, o que ela havia previsto, do que ela havia me protegido. Esta conta, disse Harold, apontando para o contrato de conta conjunta, foi aberta com uma cláusula específica. Sua mãe insistiu nisso quando o adicionou como cotitular. A cláusula de congelamento. Exatamente. Ele assentiu. De acordo com a seção 7 do contrato, qualquer um dos coproprietários pode solicitar um bloqueio emergencial imediato. Não é necessário aviso prévio. O banco bloqueia todos os cartões vinculados e o acesso em questão de minutos. Por que ela faria isso?
Harold olhou para mim com aqueles olhos bondosos e perspicazes. Porque ela conhecia seu pai. Ela o amava à sua maneira, mas não confiava nele para o seu futuro. Pensei na minha mãe naquele leito de hospital, fraca, morrendo, mas ainda lutando, não contra o câncer, mas por mim. Ela me disse uma vez, continuou Harold, Richard ficará bem enquanto conseguir o que quer. Mas no momento em que não conseguir, no momento em que alguém se colocar em seu caminho, ele se tornará um homem diferente. Senti um nó na garganta. Ela viu, Tara. Ela viu no que ele se tornaria e garantiu que você teria proteção quando esse dia chegasse. Naquele dia, saí do escritório dele com o aplicativo instalado no meu celular. O formulário de autorização de bloqueio assinado, um código combinado entre nós, 1234. Simples. Impossível de rastrear. Devastador. Eu não tinha planejado usá-lo. Eu esperava, desesperadamente, ingenuamente, que isso nunca acontecesse. Mas minha mãe sabia mais. Ela sempre soube mais. A ligação telefônica no meu carro não foi paranoia. Foi preparação. Quando liguei para Harold antes de entrar no Sterling, não tinha certeza se precisaria dele. Uma parte de mim ainda acreditava que meu pai poderia me surpreender, puxar uma cadeira, me tratar como uma filha em vez de uma linha de crédito. Mas a chamada estava pronta. A autorização estava ativa. Tudo o que eu precisava fazer era enviar 4 dígitos, e o serviço de emergência do banco receberia a solicitação de Harold em poucos minutos. O bloqueio afetaria todos os cartões vinculados àquela conta conjunta. Todos eles. Ao longo dos anos, meu pai canalizou a maior parte de seus gastos pessoais por meio dessa conta, mais fácil para fins fiscais. Ele sempre declarava como despesa seu American Express Platino, seu Visa Infinite, os cartões adicionais da Diane, até mesmo os cartões de visita vinculados ao caixa pequeno da Finlay & Associates, todos conectados à conta de número 44.471.832. Minha mãe era meticulosa. Ela me tornou co-titular da conta principal, não de uma secundária, o centro nevrálgico de toda a vida financeira deles. E agora, parado no caixa do Sterling, observando a recepcionista processar meu pagamento de $2.476, eu entendi o porquê. Você não é impotente, sussurrou a voz da minha mãe na minha memória. Você nunca foi impotente. Você apenas não sabia onde estava o seu poder. Transação concluída. Meu cartão pessoal, separado da conta conjunta, foi aceito. Assinei o recibo. Então, enquanto a caixa me entregava a minha cópia, peguei meu celular na bolsa. Abri minhas mensagens. Digitei 4 números. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar. Atrás de mim, eu podia ouvir minha família rindo, pedindo bebidas depois do jantar e solicitando mais champanhe. Apertei o botão de enviar e voltei para a mesa. A caixa olhou para mim com algo parecido com respeito. Obrigada por jantar conosco, Senhora Finlay, disse ela, entregando-me o recibo. Espero que tenha uma noite agradável. Agradável, essa era uma palavra que descrevia bem a situação. Foi memorável, respondi. Guardei o recibo na bolsa e voltei para a sala de jantar. Meu celular já estava de volta no bolso. A mensagem foi entregue. A contagem regressiva começou. Harold trabalhava rápido. Eu já sabia disso sobre ele. A essa altura, o e-mail já teria chegado ao Departamento de Serviços de Emergência do First National. A essa altura, alguém da equipe de combate a fraudes fora do horário comercial já estaria processando o pedido de bloqueio. A essa altura, o formulário de autorização assinado por mim, o coproprietário legal, já teria sido verificado nos registros deles. 5 minutos, talvez 10. Era todo o tempo que meu pai tinha. Voltei para a mesa onde minha família ainda estava comemorando. Diane estava retocando o batom. Megan estava olhando suas fotos, selecionando as melhores para o Instagram. Chloe estava rindo baixinho de algo em seu celular. Meu pai ergueu os olhos quando me aproximei. Tudo pronto? Perguntou, com um tom de arrogância quase palpável na voz. Tudo pronto. Boa menina. Ele se virou para Diane. Agora, sobre aquele champanhe. Marcos, é você? Ele já estava acenando para alguém do outro lado do salão.
Era Marcus Webb, o gerente geral, que estava circulando entre as mesas VIP. Marcus aproximou-se com a graça serena de um homem que já tinha visto de tudo e não se surpreendia com nada. Senhor Finlay, disse ele. Espero que tudo tenha sido do seu agrado esta noite. Excelente como sempre, disse meu pai. Na verdade, gostaríamos de levar outra garrafa de Dom Perignon para casa. Marcus assentiu com a cabeça. Claro. Vou mandar trazer. Ele olhou para mim, que estava de pé novamente junto à parede, e algo brilhou em seus olhos, reconhecimento, compreensão. Nós nos conhecíamos há muito tempo, Marcus e eu, desde antes da morte da minha mãe. Retomei minha posição junto à parede e esperei. O restaurante fervilhava ao meu redor, conversas suaves, tilintar de taças, a eficiência silenciosa dos garçons circulando entre as mesas. Tudo estava normal. Havia paz dentro do meu peito. Meu coração disparou. 5 minutos. Era o que Harold havia estimado, 5 minutos desde o momento em que o e-mail chegava ao banco até o momento em que o bloqueio seria ativado. Todos os cartões vinculados. Todo o acesso perdido. Meu pai fez um sinal para o garçom. E traga uma garrafa de moete para a viagem. Estamos comemorando. Claro, senhor. É o mesmo cartão da reserva? Sim, sim. Ele acenou com a mão, dispensando o gesto, e levou a mão ao bolso do paletó para pegar a carteira. Diane se inclinou para ele, sussurrando algo que o fez sorrir. Mega ainda estava editando fotos. Chloe estava mandando mensagens para alguém, seus polegares deslizando rapidamente pela tela. Nenhum deles me notou. Nenhum deles jamais notou. Observei o garçom desaparecer em direção ao bar. Vi meu pai rir de algo que Diane disse. Observei minhas irmãs postiças viverem em sua bolha de privilégios e mesquinharias. E eu fiz a contagem regressiva. 2 minutos. 1 minuto. O garçom voltou com o champanhe, 2 garrafas embrulhadas em papel de seda, acondicionadas como uma carga preciosa. O total é de $847, disse ele, cordialmente. Será pago no mesmo cartão, Sr. Finlay? Meu pai me entregou seu cartão American Express Platinum sem olhar, ainda conversando com Diane, ainda sem prestar atenção. O garçom levou o bilhete até o terminal portátil no posto lateral. Prendi a respiração. O garçom franziu a testa. Tentou novamente. Sua expressão de desagradou ainda mais. Ele aproximou-se da mesa com a expressão cautelosa de alguém prestes a dar más notícias. Sr. Finlay, disse ele hesitante. Sinto muito, mas seu cartão foi recusado. As risadas cessaram e tudo começou a desmoronar. O sorriso do meu pai congelou. Recusou? Ele riu, um som desconfortável e forçado. Isso é impossível. Tente novamente. O garçom hesitou. Tentei 2 vezes, senhor. A máquina mostra a transação não autorizada ao ponto. Então há algo errado com a sua máquina. Meu pai pegou o cartão de volta, examinando-o como se pudesse revelar o problema. Este é um American Express Platinum. O limite é de $50.000. Tente outro terminal. O garçom assentiu com a cabeça e se retirou, cartão na mão, o profissionalismo mascarando seu desconforto. Diane inclinou-se para a frente. Richard, o que está acontecendo? Nada. Seu maxilar estava tenso. Apenas uma falha técnica. Essas coisas acontecem em restaurantes. Mas viu o primeiro lampejo de algo em seus olhos, não exatamente medo, ainda não. Confusão. O tipo de confusão que surge quando o mundo para de funcionar como você espera. Mega abaixou o celular, repentinamente interessada. O cartão do papai foi recusado. Que vergonha. Não é vergonhoso, respondeu ele secamente. Foi um erro. O garçom voltou. Sua expressão facial já dizia tudo antes mesmo de falar. Sinto muito, Sr. Finlay. Tentamos em outro terminal, mas o resultado foi o mesmo. O cartão foi recusado. Meu pai se levantou abruptamente, a cadeira arrastando no chão. Várias cabeças se viraram nas mesas próximas. Tudo bem, use este.
Ele enfiou seu Visa Infinite na mão do garçom. Deve haver algum problema com a American Express hoje à noite. O garçom pegou o segundo cartão, foi até o terminal, passou o cartão, esperou e voltou. Senhor, este cartão também foi recusado. Meu pai perdeu a cor do rosto. Ele pegou a carteira e tirou todos os cartões que tinha Mastercard, um cartão corporativo, até mesmo um Discover que provavelmente não usava há anos. Experimente todas, exigiu ele. O garçom recolheu-os com a neutralidade cuidadosa de alguém que documenta provas. Fiquei junto à parede e não disse nada. Marcus Webb surgiu como uma sombra que ganhou forma. Ele se movia pelo restaurante com a autoridade discreta de um homem que já havia lidado com crises muito piores do que aquela. Seu terno cinza escuro estava impecável. Sua expressão era profissionalmente neutra. Mas quando nossos olhares se encontraram brevemente, com cautela, vi algo mais. Ele sabia, talvez não os detalhes, mas Marcus conhecia minha família há 15 anos. Ele havia atendido minha mãe neste mesmo restaurante quando eu era adolescente. Ele viu meu pai mudar depois que ela morreu. Ele me viu aparecer sozinha nos jantares em família, sempre pagando a conta, nunca comendo. Ele entendeu o que estava acontecendo e não ia impedir. Senhor Finley, disse Marcus com suavidade, aproximando-se da mesa. Entendo que houve alguma dificuldade com suas cartas esta noite. É um erro do banco, disse meu pai, rangendo os dentes. Vou ligar para eles agora mesmo. Ele já estava com o celular na mão, mexendo na tela. A ligação completou. Ele se afastou da mesa, com a voz baixa e furiosa. Não consegui ouvir as palavras, mas vi o rosto dele. A confusão tornou-se ainda mais sombria quando a mensagem automática do banco começou a tocar. Sua conta foi temporariamente bloqueada a pedido de um dos titulares. Para mais informações, entre em contato com. Ele desligou. Ligou de novo, ouviu a mesma mensagem e desligou novamente. Suas mãos tremiam quando ele se virou novamente para a mesa. A conta, disse-ele lentamente, olhando para o nada, está congelada. O rosto de Diane empalideceu. Como assim, congelada? Congelado. Tudo. Cada carta. Megan se levantou. Bem, descongele-o. Não posso. Ele parou. Seus olhos me encontraram do outro lado da sala, encostada na parede, bolsa na mão, calma. Você, ele sussurrou. Você fez isso. Meu pai cruzou a distância entre nós em 3 passos. Seu rosto estava manchado de vermelho e branco, fúria e choque disputando a supremacia. Sua voz, quando finalmente se pronunciou, era um sibilo mal controlado. O que você fez? Encarei seus olhos. Sem hesitar, sem desviar o olhar. Exerci meus direitos como co-titular da conta 44471832. Seus direitos? Sua voz se elevou, todas as cabeças do restaurante se viraram. Vocês não têm direitos. Essa conta é minha. Na verdade, eu disse, com a voz firme, essa conta é nossa. Mamãe me tornou co-titular quando eu tinha 18 anos. O contrato inclui uma cláusula de bloqueio para os co-titulares. Qualquer um dos titulares pode bloquear a conta imediatamente se achar necessário para proteger os ativos. Proteger os bens? Diane se juntou a ele agora, sua compostura abalada. Você está roubando de nós. Não vou aceitar nada. Vou congelar o dinheiro. Ele ficará bloqueado por 48 horas. Ambos os proprietários precisam comparecer ao banco para resolver a situação. Você não pode fazer isso. A voz do meu pai falhou. Eu sou seu pai. Olhei para ele, aquele homem que me fizera ficar de pé contra a parede por 2 horas, que dissera a um estranho que eu estava ali apenas para pagar a conta, que tentará me manipular para que eu renunciasse à minha herança. Sim, eu disse. Você é meu pai. E durante 13 anos, esperei que você agisse como um. Ele me encarou, abrindo e fechando a boca, sem dizer uma palavra. Atrás dele, vi Marcus se aproximando com o passo cauteloso de um homem prestes a dar um ultimato. Senhor Finley, disse Marcus. Receio que precisemos resolver a questão do saldo devedor. O champanhe custa $847. Se nenhum dos seus cartões estiver funcionando,
precisaremos discutir outras opções. Meu pai nem olhou para ele. Continuava me encarando. Pela primeira vez em 13 anos, acho que ele realmente me viu. O salão de jantar do Sterling havia se transformado em um teatro. Todas as mesas ao alcance da voz haviam parado de fingir que não estavam assistindo. Garfos pairavam no ar. As conversas cessaram. Até mesmo os garçons pararam, reunidos nas extremidades do salão como espectadores em uma partida de tênis. E no meio de tudo isso, minha família estava se desintegrando. Richard. A voz de Diane beirava a histeria. Faça alguma coisa. Estou tentando. Ele estava mexendo no celular novamente. A linha de atendimento ao cliente do banco não atende. Já passou do horário de expediente. Então ligue para alguém que seja importante. Quem? Quem você quer que eu ligue, Diane? Marcos pigarreou. Senhor Finlay. Senhora Finlay. Devo informá-los de que, caso a conta não possa ser paga, precisarei reter um documento de identificação válido como garantia enquanto contatamos as autoridades. As autoridades. O rosto de Megan empalideceu. Você não pode chamar a polícia para nós. Receio que esse seja o procedimento padrão quando os hóspedes não podem pagar a conta, senhora. Chloe caiu em prantos. Mãe, isso é tão humilhante. Você acha que eu não sei disso? Diane se virou para mim, apontando o dedo como se fosse uma arma. A culpa é toda dela. Ela é uma pessoa invejosa e rancorosa. Senhora Finlay. A voz de Marcos endureceu quase imperceptivelmente. Gostaria de lembrar que estamos em um estabelecimento público. Sugiro que resolvamos isso discretamente. Richard pegou o celular novamente, percorrendo desesperadamente a lista de contatos. Vou ligar para o David. Ele pode fazer uma transferência bancária. O David está no Dubai esta semana, respondeu Diane, irritada. Você me contou isso no almoço. Então Steven. Steven ainda está zangado com o torneio de golfe. Eles não tinham ninguém. Todos aqueles jantares de negócios, todas aquelas conexões com clubes de campo, toda aquela cuidadosa ascensão social e no momento de necessidade, não conseguiram encontrar uma única pessoa disposta a enviar-lhes $847 às 22 horas de um domingo. A ironia era quase bela. Quase. Peguei minha bolsa. O movimento foi pequeno, apenas um leve ajuste, um preparo para sair, mas meu pai percebeu imediatamente. Tara, sua voz havia mudado. A raiva ainda estava lá, mas agora estava misturada com algo que eu não ouvia há 13 anos, desespero. Tara, você não pode ir embora. Por que não? Porque ele gesticulou impotente em direção à mesa, para o rosto de Diane banhado em lágrimas, para os soluços entrecortados de Chloe, para o silêncio atônito de Megan. Porque somos a sua família. A palavra pairou no ar entre nós. Família. Olhei para a mesa com suas 5 cadeiras, para a parede contra a qual eu estivera encostado por 2 horas, para os rostos das pessoas que passaram anos me tratando como um caixa eletrônico e que agora estavam horrorizadas com o fato de o caixa eletrônico finalmente ter fechado. Você disse para aquele garçom, falei baixinho, que eu só estava ali para pagar a conta. Isso foi, eu não quis dizer. Você estava falando sério. Mantive a voz calma. E eu também, quando disse não. Caminhei em direção à porta. Atrás de mim, ouvi meu pai tropeçar atrás de mim. Tara, por favor. O que eu devo fazer? Parei na soleira e me virei uma última vez. Marcos estava por perto, e nossos olhares se cruzaram. Ele acenou levemente com a cabeça, um gesto de solidariedade de uma testemunha para outra. Sabe de uma coisa, pai, eu disse. Mamãe costumava me dizer uma coisa. Ela dizia, nunca deixe ninguém fazer você se sentir indigno de amor. Passei 13 anos quebrando essa promessa. Hoje à noite, finalmente estou cumprindo-a. Olhei para Diane, para Megan, para Chloe. Eu não sou sua filha, eu disse. Sou filha da minha mãe. E saí caminhando para a noite. A última coisa que ouvi foi a voz do meu pai embargada, Marcos, por favor. Há algum lugar na cozinha em que possamos ajudar?
Agora, alguns de vocês podem pensar que minha história termina aí, comigo caminhando pela noite e minha família enfrentando a humilhação sozinha. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais satisfatório do que eu imaginava. Eu havia conquistado algo muito mais valioso, a certeza de que nunca mais ficaria encostada em uma parede esperando ser vista. Nunca mais. Meu telefone tocou às 8h17 da manhã seguinte. Eu estava sentada na minha cozinha com uma xícara de café, observando o sol nascer sobre a cidade. Quase não tinha dormido, mas me sentia mais descansada do que em anos. Richard Finlay, dizia a mensagem na tela. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Tara, disse-ele com a voz exausta, nada parecida com o tom confiante e autoritário que eu tanto temia. Precisamos conversar sobre a conta. Bom dia para você também, pai. Este não é o momento para... Ele parou, respirou fundo. A empresa tem transações agendadas para esta semana. Folha de pagamento, pagamentos a fornecedores. Se a conta continuar bloqueada, não conseguiremos cumprir os contratos. Dei um gole no meu café. Isso parece sério. É sério. Tara, eu te peço, eu imploro, que descongele isso. A palavra implorar pairava no ar. Richard Finlay não implorava. Richard Finlay exigia, comandava e, ocasionalmente, era condescendente. Mas ele nunca implorou até agora. Vou pensar nisso, eu disse calmamente. Mas primeiro, precisamos discutir algumas coisas. Que coisas? Primeiro, você nunca mais me pedirá para ceder meus direitos sobre qualquer conta ou ação. Nunca. Silêncio. Em segundo lugar, serei nomeado diretor financeiro com um salário que reflita meu trabalho real, não o valor simbólico que vocês me pagam para fazer o trabalho de 3 pessoas. Mais silêncio. Terceiro, chega de financiar o estilo de vida da Diane ou os fracassos das suas enteadas com o dinheiro da empresa. As despesas delas são de responsabilidade delas. Tara, você não pode simplesmente. Você tem 24 horas, eu disse. Depois disso, entrarei em contato com Harold Brennan para iniciar as negociações sobre a liquidação da minha participação de 51% na empresa. Ouviu inspirar profundamente. 51%? Você deveria ler o testamento da mamãe algum dia. Desliguei antes que ele pudesse responder. Então terminei meu café em paz. Ele retornou a ligação 6 horas depois. Tudo bem. Uma palavra só, mas eu conseguia sentir a derrota nela. Preciso de tudo por escrito, eu disse. O Sr. Brennan redigirá o contrato. Ambas as partes assinarão na presença de testemunhas. Tara. Essas são as minhas condições. Não são negociáveis. Uma longa pausa. Eu conseguia imaginá-lo em seu escritório, encarando o telefone, percebendo pela primeira vez que não tinha poder de barganha, que nunca tivera, que o poder que pensava possuir era uma ilusão que minha mãe havia silenciosamente desmantelado anos atrás. Tudo bem, disse-lhe novamente. Quando? Esta tarde. Escritório do Harold. 15 horas. Não lhe dei tempo para discutir. Simplesmente desliguei. Às 3 horas da manhã, sentei-me em frente ao meu pai na sala de conferências com painéis de mogno de Harold Brennan. Os documentos já estavam preparados. Harold trabalhou a noite toda. Cada termo que eu havia exigido estava lá, preto no branco. Richard assinou. Sua mão tremia levemente, mas ele assinou. Assinei embaixo dele. Harold autenticou todas as páginas. Quando terminei, olhei para meu pai. Ele parecia menor, mais velho. O Rolex em seu pulso parecia chamativo em vez de imponente. Vou desbloquear a conta, eu disse, e vou começar o processo de separar minha parte em uma conta independente. Dentro de 30 dias, não teremos mais finanças em comum. Ele assentiu com a cabeça sem dizer uma palavra. E o papai? Ele olhou para cima. Não se tratava de te magoar. Tratava-se de me proteger. Sempre foi só isso. Ele não respondeu. Apenas ficou de pé, vestiu o casaco e saiu. Depois que a porta se fechou, Harold se virou para mim. Sua mãe, disse-lhe suavemente, ficaria tão orgulhosa.
Toquei o anel de ouro no meu dedo. Eu sei, sussurrei. Eu consigo sentir. 3 meses depois, minha vida estava irreconhecível. Agora eu tinha um escritório com janelas, uma sala de esquina, no terceiro andar, com vista para o parque onde minha mãe costumava me levar para passear. A placa na minha porta dizia, Tara Finley, diretora financeira. Meu salário refletia meu valor, $185 mil anuais, mais benefícios, mais a participação acionária a qual sempre tive direito. A empresa ainda estava de pé, apesar das previsões apocalípticas de Richard. Descobriu-se que, quando se para de gastar dinheiro a rodo com bolsas de grife e mensalidades intermináveis para estudantes eternos, as contas fecham muito bem. Megan foi obrigada a procurar um emprego de verdade. A última vez que soube dela, estava trabalhando em uma agência de relações públicas no centro da cidade, atendendo telefonemas e aprendendo o que todos nós já sabíamos: o mundo não nos deve nada. Chloe finalmente terminou a faculdade, ou pelo menos se matriculou em um programa que talvez a levasse a uma. Sem acesso irrestrito à carteira do meu pai, ela de repente encontrou motivação. Diane ainda morava na casa, ainda usava roupas de grife, mas algo nela havia diminuído. Ela não dava mais festas extravagantes nem postava sobre sua vida privilegiada nas redes sociais. Quando havia em eventos familiares obrigatórios, jantares de feriado que meu pai insistia em realizar por questões de aparência, ela raramente falava. E meu pai? Agora tínhamos um relacionamento. Não o que eu sempre quis, não a conexão amorosa e de apoio com que eu sonhava quando criança, mas um relacionamento funcional. Profissional. Civilizado. Ele me chamava pelo meu nome em vez de me tratar como funcionária. Ele pedia minha opinião nas reuniões em vez de me ignorar. Ele nunca mais sugeriu que eu ficasse encostada na parede. Não era amor, mas era respeito. E depois de 13 anos de invisibilidade, o respeito pareceu um milagre. No Dia das Mães seguinte, eu não fui jantar com meu pai. Ele ligou, claro, e fez o convite de praxe. Algo sobre o Sterling, uma mesa para 6, desta vez com 6 cadeiras, garantiu-me. Recusei. Em vez disso, dirigi até o cemitério onde minha mãe foi enterrada. Era um lugar tranquilo, sombreado por carvalhos antigos, o tipo de recanto pacífico que ela teria escolhido para si mesma. Sua lápide era simples, granito cinza, seu nome e datas, e abaixo, as palavras que ela havia pedido para serem escritas: amada mãe, para sempre lembrada. Ajoelhei-me na relva e coloquei rosas brancas contra a pedra, as suas favoritas. Ei, mãe! O vento sussurrava entre as folhas. Imaginei que fosse ela ouvir. Sinto muito por ter demorado tanto para entender. Durante todos esses anos, pensei que se eu me entregasse o suficiente, eles me amariam. Mas você sabia, não é? Você sabia que o amor não vem de se esvaziar para pessoas que te tratam como um objeto de conveniência. Passei os dedos sobre o nome dela. No ano passado, no Dia das Mães, eu estava encostada na parede de um restaurante enquanto meu pai dizia a um estranho que eu só estava ali para pagar a conta. Este ano, estou aqui com vocês e finalmente estou vivendo a minha própria vida. Um pássaro cantava em algum lugar entre as árvores. O sol da tarde aquecia meus ombros. Eu cumpri minha promessa, sussurrei. Quase a quebrei durante 13 anos. Quase a quebrei todos os dias. Mas eu a cumpri. Toquei no anel de ouro em meu dedo, aquele que ela usará por 23 anos. Nunca mais deixarei ninguém me fazer sentir que não sou digna de amor. Nunca. O vento pareceu responder. Fiquei até o pôr do sol. Não estou lhe contando essa história para que você aprenda a se vingar. A vingança nunca foi o objetivo. A questão é a seguinte: você tem o direito de se proteger, inclusive da família, principalmente da família. Durante 13 anos, acreditei que amar significava sacrifício. Que ser uma boa filha significava aceitar qualquer tratamento que me fosse dado. Que se eu me dedicasse o suficiente, suportasse o suficiente, sorrisse apesar da humilhação o suficiente, eventualmente eles reconheceriam meu valor. Mas o valor não é algo que os outros lhe concedem. É algo que você conquista por si mesmo. Quando me encostei naquela parede no Sterling, eu poderia ter ficado em silêncio. Eu poderia ter assinado aqueles papéis. Eu poderia ter continuado sendo a Tara quieta e submissa que nunca causava problemas. Mas minha mãe não me preparou para a obediência.
Ela me preparou para a liberdade. Os documentos que ela me deixou, a conta conjunta, a cláusula de bloqueio, a estrutura de propriedade cuidadosamente definida de 51% de uma empresa que meu pai acreditava ser inteiramente dele, nada disso eram armas. Eram escudos. Proteção para o dia em que eu finalmente entendesse que merecia algo melhor. Talvez você esteja numa situação parecida com a minha. Talvez alguém na sua vida, um pai, um parceiro, um amigo, te trate como se você existisse apenas para servir às necessidades dessa pessoa. Talvez você tenha se convencido de que manter a paz é mais importante do que manter sua dignidade. Estou aqui para dizer que não é. Você não é uma mera conveniência. Você não é um caixa eletrônico. Você não é aquela pessoa que fica encostada na parede enquanto todos os outros estão sentados à mesa. Você merece uma cadeira. Você merece ser visto, E se as pessoas na sua vida não conseguem lhe oferecer isso, se não conseguem tratá-lo com o mínimo de respeito humano, então talvez seja a hora de parar de esperar que elas mudem. Talvez seja a hora de você mudar de posição. Esta noite, estou sentado no meu apartamento. É um apartamento diferente agora, maior, com janelas grandes com vista para o rio. Comprei-o com meu próprio dinheiro, das minhas próprias contas, sem o nome de mais ninguém na escritura. Há uma xícara de chá de camomila na minha mesa, ainda fumegando. As luzes da cidade brilham através do vidro. E na minha mão direita, a aliança de casamento da minha mãe reflete a luz do abajur, como sempre fez. Não me sinto mais sozinho. Eu me sentia sozinha quando estava naquele restaurante cercada por pessoas que compartilhavam meu sangue, mas não meu coração. Eu me sentia sozinho quando ficava sentado naquele escritório sem janelas, fazendo um trabalho que nunca era reconhecido. Eu me sentia sozinha quando pagava por férias para as quais não fui convidada, jantares nos quais não era bem-vinda e presentes que nunca receberia. Mas agora estou sozinho. E estar sozinho não é o mesmo que se sentir solitário. Estar sozinha significa noites tranquilas com livros que escolhi para mim. Significa amizades com pessoas que perguntam como estou sem esperar nada em troca. Significa olhar no espelho e ver alguém que cumpriu a promessa feita à sua mãe e a si mesma. Essa é a minha história. Dia das Mães, 5 cadeiras. E o momento em que finalmente decidi me impor e ir embora. Obrigado por terem ficado comigo até o final. Se esta história te tocou de alguma forma, adoraria saber. Deixe um comentário me contando. Você já precisou impor limites a alguém que deveria te amar incondicionalmente? O que aconteceu? Eu li todos os comentários, cada um deles. E se você quiser mais histórias como essa, história sobre encontrar sua voz e recuperar seu valor, confira os vídeos na descrição abaixo. Te vejo na próxima história. Até lá, lembre-se de quem você é e nunca fique encostado na parede.